Oi, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Então, você que é aluno do terceiro ano, Mediação Tecnológica Rondônia, hoje nós temos bastante conteúdos para trabalharmos. Nós conhecemos na aula anterior sobre cadeia carbônica, né? E aí hoje a gente vai conhecer sobre a classificação dessas cadeias. Primeiramente, vamos conhecer a classificação dos carbonos e depois nós vamos conhecer a classificação das nossas queridas cadeias carbônicas. Ah, professora, mas por que então que a gente não já viu a classificação do carbono? Por que ele está dentro do conteúdo de classificação de cadeias? Porque, galerinha, eu somente posso classificar o meu átomo de carbono quando ele estiver fazendo parte de uma cadeia carbônica. Porque ele vai ser classificado de acordo com a posição, de acordo com o modo que ele vai estar ligado dentro desta cadeia. Por isso que esses conteúdos são trabalhados em conjuntos na aula de hoje. Qual é a habilidade que nós vamos estar trabalhando nessa aula? Com habilidade nós temos compreender a química do carbono, suas ligações e cadeias carbônicas formadas. Lembrem-se, o nosso namorado no terceiro ano é o átomo de carbono. A gente tem que stalkear ele e querer saber tudo sobre ele, porque ele é a base do nosso estudo. Já que nós estamos estudando os compostos que tem na sua composição o átomo de carbono, ele é que vai regir tudo o que vai acontecer. Então, você que quer ter um bom desempenho dentro da química orgânica, eu te falo, trate o carbono como você gostaria de ser tratado. Saiba tudo sobre ele. Se você perdeu ou não compreendeu a nossa primeira aula, onde nós passamos os postulados de Kekulé, o que eu recomendo para você? Pega com um colega, volta lá, assiste essa aula, porque aquelas propriedades lá, elas são fundamentais para a gente classificar o carbono, para a gente classificar a cadeia e, nós ainda vamos aprender a dar nomes aos compostos orgânicos. Aí você deve pensar, caramba, professora, eu vou aprender nomenclatura, eu vou ver uma estrutura e dar o nome? Você vai ter que aprender mesmo, porque vai ser necessário, não só nas nossas atividades, não só nas nossas avaliações, mas também nos vestibulares e Enems da vida. Então, fique ligado na nossa aulinha de hoje, que ela é muito importante e é bem tranquila, tá? Ninguém vai morrer do coração na aula de hoje, não. Então, vamos lá para a gente começar o nosso conteúdo. Bom, nós estamos falando sobre classificação do átomo de carbono nas cadeias. Lembrem, cadeias carbônicas são as sequências de átomos de carbonos e também todos os outros átomos que vão estar ligados a ele. E aí entram nitrogênio, oxigênio, às vezes outros elementos como enxofre e tantos outros demais, tá? Como que nós vamos fazer essa classificação do carbono? Classificar um carbono significa dizer a quantos outros átomos de carbonos ele se encontra ligado na cadeia. Então vamos aqui. Vamos dizer que eu, professora Sabrina, eu sou um átomo de carbono. Eu aqui, sozinha, ligada a hidrogênios ou a outros elementos, eu já sou um carbono primário. Se eu me ligo ao nosso intérprete aqui, a gente faz uma ligação, ele é outro átomo de carbono, ele vai ser um carbono primário, porque ele está ligado somente a um outro átomo de carbono que sou eu. E eu vou ser um carbono primário também, por estar ligado a somente um outro átomo de carbono, que é ele. Se, depois de fazer uma ligação comigo, ele fizer uma ligação com outro átomo de carbono após mim, ele vai ficar, digamos, entre dois átomos, certo? Vai estar ele no centro, um carbono ligado para um lado e outro carbono ligado para o outro. Ele, por estar ligado a dois outros átomos de carbono,
ele vai ser classificado como secundário. E assim sucessivamente. Então, nós vamos ter carbonos primários, nós vamos ter carbonos secundários, carbonos terciários e carbonos quaternários. Ah, professora, tem mais que isso? Não. Por quê? Porque o carbono só realiza 4 ligações. Então, somente até ele ter todas as ligações dele realizadas é que ele vai poder ser classificado. Fez as 4 ligações, acabou. Ele não vai fazer uma quinta ou uma sexta ligação. Tranquilo? Então vamos lá para a gente ver os exemplos, para a gente compreender melhor como funciona essa classificação. Bora lá na aula? A principal finalidade de classificar carbonos na cadeia é definir seu comportamento químico perante uma reação. Então vamos observar essas situações. Vocês devem estar olhando e pensando, nossa, professor, eu estou vendo um monte de carbono, não estou entendendo muita coisa. Calma, vamos com calma. Vamos pegar essa primeira situação aqui, ó. Ele é um composto, tá? Sozinho, ele não está ligado aos outros aqui do lado. Se eu pegar este carbono aqui do centro, olhem e digam quantos outros átomos de carbono estão ligados a ele. Se você for olhar, ele tem as 4 ligações feitas, tranquilo. Mas destas 4 ligações, 3 são feitas com hidrogênio, ó. 1 com hidrogênio, 2 aqui outro hidrogênio, 3 outro hidrogênio. Quantos átomos de carbono estão ligados a esse carinha? Somente esse aqui da frente. Então, este meu carbono é um carbono primário, porque ele só se liga a um único outro átomo de carbono. Professora, eu vou classificar só ele? Não. Todos os carbonos da cadeia vão ser classificados. Eu tenho outro? Tenho. Eu tenho esse carbono aqui, ó, que está ligado a 3 hidrogênios. Quantos outros átomos de hidrogênio ele está fazendo ligação? Com quantos? Somente com esse outro aqui da frente, certo? Então, um único átomo de carbono. Por isso, este cara aqui também é um carbono primário. Beleza. Estou compreendendo tudo, professora. Carbono primário, sempre que ele estiver ligado a só um outro carbono. Como é que eu vou ver, então, que o carbono é secundário ou que ele está ligado a outros átomos? Vamos olhar esta situação aqui, ó. Esquece o primeiro e vamos focar somente nesse daqui. Observem que eu tenho quantos carbonos no total? Eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, beleza? Beleza. E eu vou classificar cada um deles de acordo com a quantidade de outros átomos de carbono com quem ele se liga. Então, vamos começar com o carbono aqui da ponta, ó. Quantos átomos de carbono ele está se ligando? A somente esse do centro. Ah, professora, mas tem um aqui embaixo. Mas este não está fazendo ligação com esse carbono aqui. Não tá. Não existe ligação entre eles dois. Ele está ligado ao carbono do centro. Então, esse nosso primeiro carbono aqui, ó, ele continua sendo um carbono primário. E esse carbono de baixo? Esse carinha aqui, vamos classificar ele também? Então, bora lá classificar ele. Eu já vi que o da ponta é primário e ele, olha só, ele está ligado a 3 hidrogênios e com o carbono ele só faz ligação com esse, um único carbono. Então, esse cara aqui também é um carbono primário. Agora vamos observar o carbono do centro aqui da nossa estrutura. Este cara, ele está fazendo ligação com 2 hidrogênios, certo? E, ao mesmo tempo, para completar as suas ligações, ele está fazendo ligação com esse carbono e esse carbono aqui. Então, são 2 átomos de carbono ligados a ele. Por isso que esse meu carbono do centro, ele é um carbono secundário.
Então, vamos classificar de novo aqui, ó. Esse daqui é primário, esse daqui também é primário, e o do centro é secundário, porque ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Nesse exemplo aqui, ó, esse aqui é primário, primário e primário. Por quê? Porque todos os três só se ligam a um único átomo de carbono, cada um, que é o carbono do centro. Esse cara aqui do centro, por sua vez, ele é terciário, porque dele partem 3 ligações diferentes com 3 átomos de carbono distintos. Ah, professora, mas e se acontecer de eu encontrar um átomo de carbono da seguinte maneira na cadeia? Vamos fazer aqui. Ele ligado a um hidrogênio e ele ter 3 ligações com um outro átomo de carbono. Pode acontecer? Pode. O que importa, galera, não é a quantidade de ligações com o mesmo átomo. É a quantidade de átomos de carbono. Quantos carbonos ele está se ligando aqui nesse caso? Somente um. Então, aqui também continua sendo primário. Todos esses 2 carbonos aqui são primários, porque cada um só está fazendo ligação com um único átomo de carbono diferente. Tranquilo? Então, o número de ligações não importa. O que importa é a quantidade de átomos de carbono. Então, aqui nós temos primário, primário e primário. O do centro vai ser terciário, porque ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, mesmo esquema. Observem que o carbono do centro, ele está fazendo ligação com 4 carbonos diferentes. Então, ele vai ser o nosso carbono quaternário. E cada um desses daqui, ó, continua sendo primário por estar fazendo ligação com um único átomo de carbono. Então, olha só, carbono primário é o carbono ligado a um único átomo de carbono na cadeia. Então, aí, se a gente tiver uma cadeia, você vai ter que observar que primário somente vai ser aquele que está fazendo ligação com um único carbono. Ai, professora, mas e esses 2 carbonos aqui do centro, o que eles vão ser? Eles vão ser secundários. Por quê? Porque esse daqui, ó, ele está ligado ao carbono da frente e o carbono de trás, 2 átomos de carbono. Então, ele é secundário. E esse carbono aqui que eu acabei de circular, mesmo esqueminha, ele está ligado com esse carbono primário e com o carbono secundário atrás dele. Então, ele está ligado a 2. Por isso que ele também é secundário. E aí, a definição para o secundário é exatamente essa. Carbono secundário é aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono na cadeia. E aí, a gente pega o mesmo exemplo e observa que realmente esse meu colega aqui, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono aqui ao mesmo tempo na minha cadeia. Por isso ele é secundário. E o outro também é secundário. Mesmo que ele tenha essa ligação dupla aqui, ele somente está fazendo ligação com 2 átomos de carbono. Esse e esse aqui. Ah, professora, mas ele tem as ligações com os hidrogênios. Não vai interferir na classificação. Só a quantidade de átomos de carbono, tá, galera? O átomo de carbono terciário, ele vai fazer ligação com 3 outros átomos de carbono na cadeia. Então, observa aqui, ó, esse cara aqui de vermelho, ele é um carbono terciário. Por quê? Porque ele está ligado a esse e esse aqui. 3 outros átomos de carbono. Por isso, terciário. E o quaternário? É quando a gente tiver o carbono ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, observe aqui o nosso exemplo. Esse carbono de vermelho, ele é um carbono quaternário. Por quê, professora? Porque dele nós vamos ter
1, 2, 3, 4 ligações simples com 4 carbonos diferentes. Vamos ver aqui os exemplos dentro de uma estrutura carbônica. Olha só, aqui nós temos o isooctano, que é um dos componentes da gasolina. Essa é a sua fórmula estrutural plana. Desta fórmula estrutural plana, a gente pode classificar cada um desses carbonos. Ó, como a classificação do carbono só interessa o próprio átomo de carbono, nós fazemos essa representação aqui, ó, e excluímos os hidrogênios, mostrando somente os carbonos que estão na cadeia. E aí o que nós temos? Esse cara aqui, ó, de amarelo, ele vai ser um carbono quaternário. Por que quaternário, professora? Porque ele vai estar ligado a 1, 2, 3, 4 outros átomos de carbono. Por isso, quaternário. O que mais que nós temos aqui? Nós temos que esse outro carbono aqui de azul, ó, ele vai ser um carbono terciário. Por quê? Porque este cara vai estar fazendo ligação com 1, 2, 3 carbonos diferentes. Por isso que ele é terciário. O que mais? Tem carbono secundário aqui nessa estrutura? Vamos olhar? Nós temos sim carbono secundário. Quem é? Esse nosso colega aqui. Ele é o único carbono dentro dessa estrutura que está ligado a 2 outros carbonos diferentes. Esse e esse aqui, ó. Então, são 2 carbonos que fazem ligação com ele. Por isso que ele é o nosso carbono secundário. Tem carbono primário aí? Tem. Quais são os carbonos primários? Se você olhar, eles são o que está em maior quantidade, ó. Nós vamos ter carbono primário. Esse aqui, ó. Esses aqui são todos carbonos primários. Por quê? Porque cada um deles só está realizando ligação com um outro átomo de carbono. Ah, professora, mas tem um aí que parece que tem um monte de átomo de carbono perto dele. Verdade, por exemplo, esses aqui, se você for olhar dele, vem uma ligação e parece que vem tudo isso depois, né? Mas não é bem assim que funciona, viu, galerinha? Muita atenção. A ligação que está saindo dele aqui é só essa, ó, que eu estou riscando de vermelho. E ela vai de encontro a somente um átomo de carbono, que é esse que está à sua frente. Então, este nosso aqui continua sendo primário. O mesmo serve para todos os outros primários. Você vai olhar a ligação dele com quem vai de encontro. Nesse caso, todos eles se ligam a somente um único átomo de carbono. Há só uma ligação? Isso, só uma ligação. Professora, o carbono faz 4. Sim. E se você for olhar na estrutura aqui, ó, na estrutura plana, as outras 3 ligações de todos os carbonos primários são feitas, completadas com 3 hidrogênios cada um. Então, essa é a classificação que nós usamos. E nós podemos usar ela em toda a estrutura carbônica que a gente encontrar pela frente. Olha só outro exemplo. Aqui nós temos o mentol. Essa aqui é a fórmula estrutural plana, onde eu mostro todos os componentes que estão presentes. Como para classificar carbono só interessa o próprio carbono, a gente tem essa fórmula aqui da cadeia carbônica do mentol, sem mostrar todos os hidrogênios. E aí a gente pode classificar cada um deles de acordo com a quantidade de ligação. Então vamos lá. Tem carbono quaternário nessa estrutura? Ah, se eu tivesse aí essa pergunta ia valer 2 pontos. Não tem, galera. Não tem carbono quaternário. Nenhum destes carbonos está ligado a 3 outros átomos de carbono. Nenhum deles. Ah, professora, mas se a gente olhar aqui parece. Parece, mas não é. Presta atenção que esse cara aqui, quando eu trago ele para cá mostrando somente os carbonos, esse meu carbono central ele vai estar fazendo uma ligação com esse carbono de cima, uma com esse aqui e mais uma para cá, certo? A 4ª ligação dele é com o hidrogênio. Então, esse cara aqui
Ele vai ser terciário. Então, nessa estrutura, nós não temos carbonos quaternários. Então, quais são os terciários que nós temos? Nós temos 1, 2, 3 carbonos que são do tipo terciário. Cada um deles fazendo ligações com 3 outros átomos de carbono. Quantos carbonos secundários nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos do tipo secundário. Professora, tem certeza esse carbono daqui, ele não é terciário, não? Não, ele não é, galerinha. Muita atenção nessa hora. Eu tenho que olhar a quantidade de átomos de carbono. Então, ele está fazendo ligação com o carbono de cima, que é esse cara aqui, e esse carbono aqui embaixo. A terceira ligação dele é feita aqui, ó, com o oxigênio. O oxigênio não é carbono, então por isso que ele é um carbono secundário e não terciário. Então, secundários são 4, certo? E carbono primário? Existe carbono primário nessa cadeia? Tá aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos que são do tipo primário. Cada um deles está ligado a somente um outro átomo de carbono. Então, vamos praticar no nosso aprender fazendo. Exemplo número 1. É uma questão de vestibular adaptada e diz o seguinte. O inseticida dicloro difenil tricloreto, que é o DDT, cuja fórmula estrutural é... Aí tá aqui a nossa fórmula estrutural plana. Ele vem, apresenta, 2 pontos. Letra A. Um heteroátomo em sua cadeia. Letra B. 4 carbonos terciários. Letra C. 10 carbonos secundários. Letra D. 1 carbono quaternário. E a letra E. Somente carbonos secundários. Então, se eu estou classificando carbono, galerinha, o cloro que tem aqui, ó, ele não me interessa. Ah, professora, mas tem o C ali junto com o L. É o símbolo do elemento cloro, Cl. Ele não é um carbono, viu? Muita calma nessa hora, galera. O que eu vou ter que observar? Eu vou ter que classificar os carbonos que estão aqui e identificar qual das minhas alternativas está correta. De cara, eu vou dizer para vocês que é a letra C. Ele vai ter 10 átomos de carbono secundários. E a gente consegue observar se a gente pegar a estrutura e mostrar todos os carbonos que estão presentes. Então, aqui, ó, carbonos primários, nós vamos ter este cara aqui como carbono primário. E observem que ele é o único carbono primário. Carbonos secundários, quantos nós vamos ter? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos secundários. Tem carbono terciário? Tem. Tem 1, 2, 3. São 3 carbonos terciários. Professora, mas essa estrutura está muito diferente da outra lá. Eu quero que a senhora faça na outra estrutura. Vamos lá. Observe aqui, ó. Onde estão os nossos carbonos terciários? Nós vamos ter um carbono terciário aqui, aqui e aqui. São esses 3. Aonde está o nosso carbono primário? A gente viu que tem um carbono primário. Ele está aqui, ó. É o único carbono primário que tem. Está ali em cima. Dele, ele faz 3 ligações com o cloro, perdão. Dele faz 3 ligações com o cloro. Foi erro da prof aqui. Agora vamos atrás dos secundários. Aonde os secundários estão? Eles estão aqui, gente, nos 2 anéis benzênicos que nós temos. Então, vamos ter secundário aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Secundário por quê? Porque esses nossos carbonos aqui do anel benzênico que a gente acabou de circular, eles só fazem ligação com 2 outros átomos de carbono. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, é um carbono, ele vai estar ligado com esse e com esse aqui. Ele é secundário. Se eu pegar esse carbono aqui, ó,
ele vai estar ligado com o primeiro que a gente falou e o daqui de baixo, secundário também. Professora, mas esse aqui do canto não é terciário? Não, porque ele está ligado ao carbono de cima e a esse aqui do canto, mas aqui, ó, não é carbono, é cloro, por isso ele não é terciário. E aí todos esses aqui são secundários, por isso que nós temos 10 carbonos secundários. E aí a nossa alternativa, né, no caso ali a letra C, é a correta. E agora a gente vai para esse segundo momento da aula, que é sobre a classificação das cadeias carbônicas. Professora, eu preciso aprender a classificação do carbono? Sim, já antecipo que nós vamos cobrar até em prova, tá? Questão de prova, pode aguardar. Precisa sim. E a cadeia carbônica, como que vai ser a classificação? Ela vai ser classificada em primária e secundária também? Não. A classificação da cadeia carbônica vai ser classificado de acordo com o tipo de ligação que nós temos entre os átomos de carbono, o tipo de fechamento dela. Vocês viram que nós temos cadeias que são longas, outras cadeias que formam ciclos, né? Ela também vai ser classificada de acordo com esse tipo de situação. Ela vai ser classificada com acordo com o tipo de elementos que estão entre os átomos de carbono, porque a estrutura principal é os carbonos, né? E aí, de acordo com essas observações, nós vamos classificar essas cadeias. E aí, sim, você vai poder observar a quantidade de estruturas que o carbono consegue montar, o quão infinito isso é. Por isso que são milhões e milhões, de acordo com a facilidade que ele tem de realizar ligações. Mas vamos lá para a gente poder ter exemplos e praticar sobre classificação de cadeia carbônica. Primeiramente, vamos começar pelo começo. Conceito de cadeia carbônica, lembrem-se, é a estrutura formada por todos os átomos de carbono de uma molécula orgânica e também pelos heteroátomos que estejam posicionados entre esses carbonos. Hétero vem de diferente. Então, nós temos que ter noção. Quando a gente fala em heteroátomo, nós estamos falando de um átomo diferente. Diferente de quem, professora? Diferente do átomo de carbono. Nós não vimos que a cadeia carbônica é uma sequência de carbono? Então, vou ter carbono ligado a outro carbono. Quando no meio dessa sequência a gente visualizar um átomo que não é carbono, que é um átomo diferente e não é hidrogênio, nós temos um heteroátomo, então um átomo diferente. A existência de uma enorme variedade de cadeias carbônicas nos obriga a classificá-las segundo vários critérios. E aí nós temos os critérios: o fechamento da cadeia, a posição, a disposição dos átomos, os tipos de ligações e a presença de um heteroátomo, de um átomo diferente. Com relação ao fechamento da cadeia, nós temos cadeias que são ditas como abertas, são aquelas que apresentam no mínimo duas extremidades livres. São também chamadas de acíclicas, por não apresentarem nenhum ciclo de carbono, ou cadeias alifáticas. E aí a gente tem esses exemplos, ó, cadeia aberta, extremidade livre, olha só, extremidade livre. Por isso que é uma cadeia aberta. Observem que entre esses átomos de carbono aqui, ó, nós temos quem? Oxigênio, nós temos um heteroátomo. Outro exemplo de cadeia aberta, nós temos aqui o isoctano. Observe que os nossos carbonos de ponta, eles não fecham ligação entre eles, formando um ciclo. Quando a gente tem o fechamento da cadeia, nós temos a cadeia que nós chamamos de cadeia fechada ou cíclica. Aí, quando há o fechamento na cadeia, formando um ciclo, ou um núcleo, ou ainda um anel. Todos esses exemplos que nós temos aqui são exemplos de cadeias cíclicas, cadeias fechadas. Observe que as extremidades das cadeias, elas não são abertas, os carbonos se encontram e fecham. Mesmo que eu tenha, a partir dela, extremidades livres, como, por exemplo, o CH3 aqui, que seria, na nossa classificação, cadeia ramificada. Então, essas são as cadeias cíclicas. E as cadeias mistas?
é quando eu tiver uma junção de uma parte aberta e uma parte cíclica, ou seja, uma parte fechada. Olha os exemplos. Ó, aqui nós temos um anel aromático, que é uma cadeia fechada, né? Uma cadeia aromática. Só que ligado a ele, nós temos aqui, ó, uma cadeia com extremidade livre, que é uma cadeia aberta. Mesmo esquema aqui, ó, anel aromático, uma cadeia aromática, e ligado a ele, nós temos uma cadeia aberta. Então, para classificar de um modo simples, nós chamamos de cadeia mista. Apresenta as duas configurações, fechada e aberta. Quanto à disposição dos átomos de carbono na cadeia carbônica, nós temos a cadeia normal, que é quando o encadeamento segue uma sequência única e só aparecem carbonos primários e secundários, viu? Quando você tiver uma cadeia carbônica que somente tenha carbono primário e secundário, você tem uma cadeia que nós chamamos de normal. E aí, esses exemplos aqui, todos são de cadeias normais. Olha só, esse vai ser primário, esses aqui são secundários, esse é primário. Eu não tenho carbono terciário nem quaternário. Quando a gente tiver carbono terciário ou quaternário, nós temos o que nós chamamos de cadeia ramificada. Olha só, observe aqui o carbono primário, secundário, 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 primário. Este cara aqui é um carbono terciário. Por quê? Porque dele vem uma ligação que vai para outro carbono que está fora do que nós chamamos de cadeia principal. Por isso que ela é uma cadeia ramificada. Olha só aqui, ó. Primário, primário, secundário. Esse aqui, no caso, é terciário, perdão. E esse aqui, primário. Quando eu tiver carbono terciário e ou quaternário, eu tenho uma ramificação, uma cadeia ramificada. Essa daqui é a minha ramificação. Olha só outro exemplo. Aqui seria a nossa cadeia principal e aqui seriam as ramificações que estão ligadas a ela. Ligada a quem? A um carbono, que nesse caso aqui é quaternário. Aqui a gente tem outro exemplo, aonde aqui é primário, primário, e tanto este daqui é terciário, quanto esse aqui também é terciário. Então, nós temos uma cadeia ramificada. E quanto ao tipo de ligação? Nós vamos ter cadeia saturada. E quando eu digo cadeia saturada, pessoal, é quando as ligações entre os átomos de carbono são ligações do tipo simples. Entre os átomos de carbono, se tiver ligação dupla com oxigênio ou nitrogênio, não tem problema, ela continua sendo saturada. A saturação, ela vai ocorrer sempre na ligação entre os carbonos. Então, olha só, todos esses exemplos que nós temos aqui são exemplos de cadeias saturadas. Professora, tem uma ligação dupla aqui, ó. Tem, mas ela não é entre os átomos de carbono, ela é entre o carbono e o oxigênio. Então, a minha cadeia continua sendo classificada como saturada. Quando houver ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono, aí nós temos a cadeia insaturada. Nós temos o que nós chamamos de insaturação. Olha só aqui, ó. Entre átomos de carbono, ligação dupla, cadeia saturada, insaturada, perdão. Ligação tripla, cadeia insaturada, ó. Ligação dupla, insaturada. Ligação dupla, insaturada também. E quanto à presença do heteroátomo, nós temos as cadeias que são homogêneas, lembrando, homo, igual. Então, quando a cadeia for homogênea, entre os átomos de carbono só vai ter carbono. Então, ó, homogênea, aqui, ó, só carbono e hidrogênio, homogênea. Essa daqui também é homogênea. Professora, tem um oxigênio ali em cima. Observe, o oxigênio não está entre os átomos de carbono. Por ele não estar entre os átomos de carbono, não configura como uma cadeia heterogênea. Para ser uma cadeia heterogênea, esse átomo ele tem que estar quebrando a sequência dos átomos de carbono. Como, por exemplo, aqui, ó, o nitrogênio. Ele está bem no meio da ligação dos átomos de carbono. Por isso que aqui configura uma cadeia heterogênea.
Observe aqui o oxigênio também, galera. Ele também é um heteroátomo, porque ele está bem no meio da ligação entre os átomos de carbono. Por isso que nessa situação a minha cadeia toda é chamada de cadeia heterogênea. Quanto ao aparecimento de anel aromático na cadeia carbônica, uma cadeia, para ser classificada como aromática, ela tem que possuir pelo menos um anel benzênico, que é um anel que contém ligações duplas alternadas, e elas podem ser ramificadas ou não. Então aqui, ó, o anel benzênico, ele pode ser representado desta forma ou aqui, ó, as duplas alternadas. Se tiver uma situação dessa na tua cadeia, a cadeia é chamada de aromática. A cadeia não aromática são aquelas cadeias fechadas que a gente viu que nós chamamos de cadeias cíclicas. Observem que apesar da forma geométrica ser igual, não existe a presença das ligações duplas alternadas, por isso que não configura como cadeia aromática. Nós temos o que aqui, professora? Uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada. Bora praticar? Aprender fazendo o exemplo número 2 da aula de hoje e diz assim: o citral, composto de fórmula, e aí ele deu pra gente a fórmula estrutural, tem forte sabor de limão e é empregado em alimentos para dar sabor. Sua cadeia é classificada como 2 pontos. Você vai classificar a cadeia do citral. Então, vamos lá. Primeiro ponto. É uma cadeia aberta ou fechada? Ela não forma ciclos, né, galera? Então, ela vai ser uma cadeia aberta. O que a gente viu também? A gente viu que ela pode ser uma cadeia normal ou ramificada. Bora olhar se ela é normal? Uma cadeia normal, ela só tem 2 extremidades livres, né? Que no caso seria essa e essa aqui. Ela só teria carbonos primários e secundários. Nesse caso, nós temos a presença de 2 carbonos terciários, ó, esse e esse aqui. Se tem a presença de carbonos terciários e quaternários, ela vai ser classificada como ramificada. O que mais que eu posso classificar ela? Professora, a senhora está dizendo que eu posso classificar a mesma cadeia em várias categorias? Sim. Ela só não vai poder ser 2 coisas ao mesmo tempo, tipo aberta e fechada. Aí a gente classifica como mista. Ou então, saturada e insaturada. Não pode. Ou ela é saturada ou ela é insaturada, tá? Então a gente pode classificar ela de acordo com tudo que a gente viu. Então a gente colocou aqui que ela é aberta, ramificada. Tem mais alguma classificação que sirva para ela? Tem. Vamos ver se ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Para ser heterogênea, o que a gente precisa? Que existam entre os átomos de carbono elementos diferentes, oxigênio, nitrogênio, enxofre. E a gente olhando aqui a sequência de carbonos, ó, galerinha, nós não temos. Tem um oxigênio aqui? Tem, mas ele não está entre os carbonos, então não configura heteroátomo. Ela vai ser uma cadeia homogênea. Homogênea. O que mais que a gente pode classificar? Eu posso dizer se ela é saturada ou insaturada. Para ser cadeia saturada, o que eu preciso? Eu preciso que tenha somente ligação simples entre os átomos de carbono. E nesse caso nós temos 2 ligações duplas. Então essa cadeia aqui, ela vai ser classificada como insaturada. E aí a gente conseguiu classificar o nosso citral como a cadeia aberta, ramificada, homogênea e insaturada. Agora é correr pro abraço, gente. Gol! A gente classificou certinho a nossa cadeia e é assim que nós vamos estar praticando. Então, a gente vai lá para a revisão só para revisar os principais tópicos e na atividade de sala vocês vão fazer exatamente o que a gente fez aqui nos nossos exemplos. Classificar carbono
e classificar cadeia. Então, aguarde que já já a gente volta para a nossa revisão.